Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês como dar um fundo na nossa peça. É uma diquinha simples, rápida e super fácil e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer um fundo na nossa peça pra gente vir com decopagem ou papel, guardanapo, tá? E qualquer outra coisa que a gente quiser fazer na nossa caixa, com tons claros, tá? Então sempre quando você for usar rosa, amarelinho, cores clarinhas, dê um fundo na sua peça e eu vou ensinar vocês a dar um fundo sem craquelar a peça, tá bom? Vou abaixar a câmera aqui. Ó, eu vou estar trabalhando com essa caixa aqui. Ó, é aquelas caixas que dá pra guardar panetone, ovo de Páscoa, uma caixa funda. Primeiro eu vou pegar minha tinta PVA branca, pode ser base também, base acrílica. O segredo para não craquelar a nossa peça é pincel de cerdas macias e os nossos rolinhos. A gente vai sempre usar rolinhos assim, ó, esses daqui é dos pigmeus. O meu tá um pouquinho manchado, mas é porque eu tava fazendo outro trabalho. Acabei de lavar ele. E rolinhos compridos, que venha nas laterais da nossa caixa. É sempre bom a gente investir em rolinhos, tá? Porque são peças que a gente, são materiais que a gente usa muito. É muito legal a gente comprar também esses aqui, ó. Esse mais fininho aqui é ideal para laterais, ó, mais finas, tá bom? Então eles são ótimos para evitar o craquelamento. Mas para quem não tem esse tipo de rolinhos, somente tem o pincel e o rolinho normal, eu vou ensinar vocês como fazer para não craquelar a peça. Primeiro passo, que eu sempre faço em todas as minhas caixas. Acabei de pegar o meu pincel, ele tá seco, tá? Sequinho. Vou até pegar um maior aqui. Esse daqui já tá molhado, tá? Então é isso aqui que eu vou trabalhar. Mas se vocês pegarem um pincel sequinho, vocês, primeiro passo, vai molhar ele na água. Ó, molhei o meu pincel na água. Ó, molhadinho. Vocês vão tirar o excesso, porque vocês só querem hidratar o pincel, tá bom? Então, ó, pincel úmido, tá? Eu não vou usar esse porque esse é menor, eu vou usar esse daqui que é maior, tá? Pra ir mais rápido. Hidratado e vou trabalhar na minha tinta. Por que que eu hidrato meu pincel na água? Se a gente vir diretamente com a tinta, ela é grossa, ó. Peguei um tanto aqui, ó, tá vendo? Ela não cai, ela é grossa. Quando você passar na sua caixa, automaticamente ela já vai secar, tá? Porque é uma camada grossa, ela vai secar mais rápido. Se ela tiver mais aguadinha, ela vai demorar um pouquinho mais para secar. E é onde você consegue esticar mais a sua peça. Primeiro passo, eu vou lá no fundo e ando com o pincel pros lados, ó. Vou andando com o meu pincel pros lados. Vocês podem ver que lá em cima, ó, pegou mais tinta. Se eu chegar com ele mais pra baixo, ó, não vai sair muito, porque, ó, a minha tinta do meu pincel já praticamente acabou. Aí, o que que eu faço? A tinta que eu passei aqui, eu vou puxar pra baixo, ó. Toda a tinta que tá lá nos meus cantinhos, ó, olha o tanto de tinta que tinha nos meus cantos. Ó. Somente com a tinta que tava lá nos meus cantinhos, eu consegui puxar pra baixo. Vou fazer novamente, só que aí eu vou fazer do outro lado, ó. Vou passar lá no fundo e o que tá no meu canto eu vou puxar pra baixo. Ó, tá? Essa quantidade que eu coloquei aqui é o suficiente pra fazer o meu fundo.
segredo não é muita tinta para vocês conseguirem fazer uma pintura. O segredo é saber espalhar a sua tinta, tá? Com o seu pincel úmido, você consegue espalhar com mais facilidade. Se o seu pincel estiver seco, você não vai conseguir arrastar muito a sua tinta. Ó, venho aqui com um rolinho e já deixo essa tinta uniforme. Meu fundo tá pintado e não tem excesso de tinta. O excesso de tinta é o que vai fazer sua peça craquelar, tá? Então, não pode ter excesso de tinta. Ó, peguei mais um pouco de tinta e vou fazer as minhas laterais, tá? Ó, pegando lá do fundo. Ah, e é sempre bom lembrar em secar antes de começar a outra camada, tá? Que nem aqui no meu caso, eu deveria ter secado o fundo primeiro, antes de vir com essa demão aqui. Para evitar que, conforme eu passo o meu pincel, eu tire a minha tinta de baixo. Então, sempre comece pelos cantos, tá, pessoal? Sempre comece pelos cantos, porque os cantos é onde craquela. E você colocando tinta nos cantos, você consegue puxar pra cá, ó. Você consegue puxar o excesso de tinta que tá nos cantinhos pro meio da tua caixa, eliminando excesso de tinta nos cantos, evitando que craquele, tá? Ó, só o que eu coloquei nos cantinhos deu quase pra mim terminar a minha peça. Agora eu pego só mais um pouquinho pra terminar esse meio aqui. Feito isso, eu venho com o meu rolinho. Ó, tá? Aí, eu não tenho secador, não tenho soprador, não tem nada pra poder fazer com que a minha peça seque pra mim continuar. Então, o que que você vai fazer? Você fez o fundo e esse lado. Agora, você vai fazer o lado de cá, o lado oposto, tá? Antes de começar esses outros dois. Que assim você evita bater o pincel onde você já pintou. Se você vê que o seu pincel não tá conseguindo arrastar muita tinta, é porque ele já tá muito seco. Então, você dá mais uma molhadinha nele na água, não muito, tá? Somente para ele dar uma hidratada e fazer com que a tinta escorra mais fácil, ó. Olha como é que ela escorre mais fácil. Você não vai deixar a sua tinta aguada, você não vai conseguir deixar ela mais clara, você simplesmente vai deixar ela mais fácil de se movimentar, ó. Ó, coloquei um pouquinho só de água no meu pincel, só para facilitar na hora da aplicação. Fiz esse lado, fiz o lado de cima, tá? E agora eu vou com minhas laterais. Se você não tem um secador, você espera secar, tá? Antes de começar. Como as minhas laterais já estão pintadas aqui, eu já posso vir direto do fundo pra cima. Lembrando que se
você for querer uma peça branca, não é a quantidade de tinta que vai deixar a sua peça branca, tá? Cada demão você dá uma secada bem sequinha, deixa a sua peça bem sequinha. E cada demão você tem que intercalar com a secagem. Só assim você vai ver se a sua peça tá boa ou se precisa de mais demãos. Não adianta você vir com uma demão em cima da outra sem a secagem. Você nunca vai conseguir um resultado do branco, tá? Você sempre quando passar uma tinta em cima de outra tinta molhada, você automaticamente está tirando a sua tinta de baixo. Então, sempre seque a sua peça antes de vir com a segunda demão, tá bom? Ó, aqui eu acabei, pintei todos os lados, tá bem clarinho porque foi a primeira demão. Vou dar uma secada. Ó, vendo? Não tem nenhum craquelado, tá? Minha peça tá somente com uma demão, tá? Então, não tá aquele branco perfeito, tá só uma demão. Agora, eu vou vir com a cor que realmente eu quero. Não vou pintar minha caixa de branco por dentro, eu somente quis dar uma demão. Porque eu vou vir com uma cor clara aqui por dentro. Então, como eu vou vir com uma cor clara, eu tenho que tirar esse marrom da minha caixa. Porque se eu misturar, vamos supor, o marrom com o amarelo, não vai ficar amarelo, vai ficar outro tom. Então, a gente vem com o branco para poder vir com uma cor mais clara. Vou usar o mesmo rolinho e o mesmo pincel. Ó, limpinho de novo. Agora eu vou vir com o meu tom de dentro. A minha caixa vai ser composta por esse papel aqui, ó. Então, eu tenho que procurar tons que combinem com esse papel pra mim poder estar pintando por dentro. Ó, vou estar usando esse tom aqui, que é o que combina com essas folhagens aqui, ó. Tá?
potinho, desses daqui descartável, a gente colocar a nossa tinta. Ó, fundo. Fiz o meu fundo, venho já com o meu rolinho. E já estico. Aqui eu tenho que intercalar com a secagem, porque senão minha peça vai ficar manchada. Sempre puxando do fundo pra cima, tá? Pra evitar que a peça fique muito riscada e você tenha uma dificuldade um pouquinho maior pra tirar com o rolinho. Então, evita o máximo possível fazer vários riscos com o pincel, tá? Passa sempre pra mesma direção que você consegue tirar todas as marquinhas com o rolinho. E se você não tem rolinho, fica mais fácil de não aparecer as marcas do pincéis, tá? Isso, agora eu vou secar os meus outros dois lados e venho com os outros dois últimos. Como os meus dois lados já está pintado, eu já posso vir direto do fundo pra cima.
Fazendo assim, você economiza mais tinta, tá? Porque você não vai ficar toda hora molhando o pincel na tinta para poder ficar refazendo alguns pedaços que não pegou tinta. Você consegue puxar o que tem de tinta embaixo tudo pra cima. Com o pincel um pouquinho aguadinho, você consegue deslizar com mais facilidade a tinta na sua peça. Aqui eu consegui já o meu efeito. Não tá um amarelo perfeito porque preciso de uma segunda demão. Vou dar uma secadinha e já venho com a segunda demão. Última demão, eu venho com a lixa, tá, gente? Ó, pegar uma lixa fina, nada de lixa grossa, somente pra tirar a aspereza da peça, tá? Então, você pega uma lixa bem fininha. Tem muita gente que tem dificuldade na hora da lixa, porque acha que tem que lixar sempre quando acaba de pintar. Pintou uma vez, lixa. Pintou segunda vez, lixa. Não, gente. Passa todas as camadas que você tem que passar e quando você for pra última ou pra penúltima, você lixa a sua peça, tá bom? Ó, minha peça tá lisinha e vou vir com a minha última demão. Aqui já tá dando uma cobertura perfeita. Meu fundo já ficou super amarelinho, tá?
aqui, vocês têm que estar intercalando com a secagem, tá? Eu não vou intercalar agora, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas não esqueçam, intercalem com a secagem para evitar que você tire a tinta que você já colocou, tá? Porque se a tinta estiver molhada, conforme você bate o rolinho ou o pincel, você acaba removendo essa tinta. Último lado. Ó, e a minha peça está pintada. Vou dar uma secada para vocês verem o resultado melhor. Porque a peça molhada você consegue ainda ver algumas falhas. Com ela sequinha, essas falhas se uniformizam e ficam íntegras à sua peça. Então, resultado somente da peça seca. Não crie expectativa com a peça molhada, tá? Sempre depois da peça seca. Ó, aqui, vocês estão vendo? O fundo ficou manchado. As laterais não, ó. As laterais tá ótima. O fundo vai precisar de mais uma demão. Somente depois da peça seca que você consegue ver esses detalhes, tá? Então, não parem, tipo, vou pintar tudo isso de amarelo, vou deixar secar e já vou pra próxima parte da caixa. E lava o pincel, lava o rolinho, tudo. Depois que a peça seca, você vai ver as falhas. Aí é onde muitas pessoas perdem a paciência, param de pintar e tudo. Porque a parte que ela já tinha terminado não ficou com um acabamento perfeito. Então, sempre seque a peça para depois continuar. Sempre deixa ela sequinha e continua. Que só depois dela seca que você vai conseguir ver todas as falhas dela. Prontinho, olha só. Pintadinha e sem nenhum craquelado, tá? Então, o segredo para não craquelar a sua peça é fazer as laterais, tá?
Comece sempre pelas laterais e o excesso de tinta que você jogou para as laterais, você puxa pro meio da sua peça, tá? Assim você economiza mais tinta e deixa sua caixa com um efeito muito mais bonito. Ó, a tinta que sobrou no meu rolinho, eu já faço as minhas laterais, tá? Todas as minhas laterais, jogo um pouquinho aqui pra dentro, tá? Se tiver alguma fainha já some, certo? Então é isso que eu queria ensinar vocês. Fazer o fundo, fazer a peça do lado. Opa, ó o celular caindo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Angélica Vieira e até a próxima. Ah, e eu vou postar o vídeo da caixa terminada aqui pra vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau.